ter aceito esse convite que o Adalmir fez para vir à FEA. Eu não sei se vocês sabem, mas no começo da minha carreira eu vim muito aqui e fiz muitos amigos nessa casa. Então eu fico muito contente de voltar. E quando ele me chamou para vir, ele me disse assim: Urdinha, a gente vai discutir alternativas no pós-liberalismo, mas a gente quer alguma coisa assim, mais menos keynesiana, que é uma coisa que tem acontecido mais, de fazer propostas novo desenvolvimentistas de natureza pós-keynesiana. E aí o que eu pensei é o seguinte: eu tenho escrito, como vocês sabem, muito junto com pós-keynesianos e tenho feito uma defesa do novo desenvolvimentismo, criticando o neoliberalismo. Então eu imaginei fazer o seguinte: primeiro, mostrar que tem desenvolvimentismos e desenvolvimentismos. Segundo, tentar dizer o porquê, enquanto marxista, eu defendo o desenvolvimentismo. E segundo, mostrar quais são as diferenças, e terceiro, mostrar quais são as diferenças com relação ao pós-keynesianismo e o que mudar, o que alterar, o que complementar, se a gente quer uma alternativa marxista. Vou fazer umas reflexões muito econômicas, sim, mas sobretudo políticas com relação a isso, um pouco para ganhar com as reflexões que a gente vai poder fazer ao longo do debate. Então, o roteiro que eu vou fazer é por que aceitar a trajetória novo desenvolvimentista, como os pós-keynesianos fazem, e o que alterar para fazer diferença. E aí eu vou ter que trabalhar com o papel do Estado, algumas colocações sobre isso, as críticas ao capitalismo e as críticas ao próprio pós-keynesianismo. No que se refere? Então, eu vou começar citando uma frase do Marx que é extremamente conhecida de todos. Marx falava que não dá para mudar se não houver já na sociedade antiga as condições materiais para a existência de um novo modo de produção. Então, o meu primeiro norte é como trabalhar no que a gente tem para construir essas condições materiais de transformação da sociedade numa outra sociedade, que é a que a gente quer. Por outro lado, nenhuma mudança vai se fazer da noite para o dia. Não vai haver uma explosão e nós vamos começar tudo de novo. As pessoas são as mesmas, as cabeças são as mesmas, os hábitos são os mesmos. E é isso que precisa ser alterado se a gente quiser mudar sem hecatombe. Porque hecatombe não vai mudar, vai acabar e aí sabe lá o que vai acontecer. Não é isso? Então, até lá, o que é preciso? Primeiro, melhorar a posição do trabalhador na relação capital-trabalho. Porque se não melhorar, essa é a minha ideia, eu vou depois tentar defender. Se não melhorar, não dá para ele se organizar e não dá a ele aprender e treinar como gerir a sociedade nova. E a gente quer uma sociedade gerida pelos trabalhadores. Por outro lado, essas condições estruturais, como eu disse, têm que ser desenvolvidas. Por que defender, então, dentro disso, o desenvolvimentismo? Primeiro, o desenvolvimentismo tem duas ideias que me interessam discutir. A primeira é a necessidade de intervenção externa ao mercado se quiser fazer qualquer mudança, intervenção estatal. A segunda é a ideia de que as transformações sejam na direção de redução de pobreza e de desigualdade, de aumento da renda das pessoas que ganham menos. De fato, se a gente olhar todas as definições de desenvolvimentismo, a gente vai ver uma grande diferença, mas nelas todas se destaca a transformação da sociedade na direção da superação da pobreza e do subdesenvolvimento e a atuação do Estado. Essa é a definição do Ricardo Piochowski. Pode passar. A definição do Pedro Fonseca, o que me interessa é esse do intervencionismo pós-crescimento. Eu tenho trabalhado com o Pedro, a gente acabou de publicar um artigo, vai publicar um outro
batendo em alguns tipos de desenvolvimentismo e ressalvando outros, em particular, justificando o porquê da necessidade desse intervencionismo pós-crescimento. E mesmo na definição do Prebisch, que é o mais ortodoxo de todos, ou o mais conservador de todos, há a ideia de um esforço deliberado, ou seja, da parte do Estado, como meio de conseguir um melhoramento das rendas mais baixas. Pois bem, então, mas isso vai precisar que a gente trabalhe esse papel interventor do Estado e essa ideia de transformação. Por quê? Primeiro eu vou falar sobre dois tipos de novo desenvolvimentismo que tem no Brasil, para a gente ver o tipo de coisa que me parece importante. Há divergências enormes, por exemplo, entre desenvolvimentismo movido pelo mercado interno ou movido pelo mercado externo. Na minha opinião, na verdade é a opinião do Pedro também, por isso que a gente está trabalhando junto, tem que ser via mercado interno para resolver essas questões aqui. Por quê? Se for via mercado interno, o mercado interno é a mola mestra do crescimento e vai interessar a todos que querem crescimento ampliar a renda mais baixa, porque é aí o bolsão de aumento de demanda que a gente tem, que vem sustentando o crescimento, ou que sustentou, por exemplo, o crescimento no segundo governo Lula. Tá bom? Por outro lado, há uma ideia de mercado externo movendo o crescimento, que é muito complicada, porque as pessoas falam em aumento de renda, mas com uma conclusão que pode vir ou pode não vir, muitas vezes não veio. Então, quando o mercado interno e a demanda é a mola mestra, as pessoas passam a defender esses procedimentos de ampliação de renda e a gente ganha poder de barganha nessa defesa. Por outro lado, a gente tem alguns exemplos de como isso, eu não vou dizer que resolveu o problema, mas é inegável que houve uma melhora. E eu acho que a gente precisa reconhecer que houve melhora para caminhar na direção. A diferença do segundo governo Lula para o primeiro foi enorme. A gente teve ganhos com o aumento do salário mínimo, com o aumento do salário médio, a retomada do crescimento da produção e emprego, com o aumento da formalização e com a redução consequente de desigualdade. Eu depois vou teorizar um pouco por que eu quero isso para a mudança. Mas a filiação teórica disso para os pós-keynesianos é muito clara, porque para os pós-keynesianos o Estado é todo poderoso. E esse não é o caso no marxismo. Por isso que agora eu vou ter que parar e fazer algumas reflexões para fazer diferença entre o que é a visão pós-keynesiana e o que é a visão marxista propriamente dita. E eu vou fazer isso mostrando qual é a concepção de Estado no seu papel que eu estou levando em conta, a ideia de influência do desenvolvimentismo para melhorar a inserção do trabalhador na relação capital-trabalho e de como garantir a transformação com esse crescimento com coisas que não são a perspectiva pós-keynesiana, mas ao mesmo tempo do lado do novo desenvolvimentismo. Sobre a posição do marxista, nós todos, há um consenso que o Estado capitalista é um Estado de classe e como o Estado de classe não vai fazer transformação nenhuma por ele. Mas há uma divergência enorme que atravessa as discussões ao longo do tempo, apesar desse consenso. A primeira concepção é a concepção que vem de Poulantzas, que vê uma autonomia relativa do Estado com relação às classes, por duas razões básicas. A primeira é a seguinte: a relação do Estado com a sociedade não se confunde com a relação de exploração. Pode ajudar, pode dificultar, mas não se confunde com ela. Então, há uma autonomia relativa. Por outro lado, dentro do aparelho do Estado, existem classes e frações de classes diversas, e isso relativiza a relação que o Estado tem com as classes. Continua sendo um Estado de classe, mas tem uma autonomia relativa. Por que me interessa essa autonomia relativa? Porque sem essa autonomia relativa não dá para contar com políticas estatais para melhor inserir o trabalhador na relação capital-trabalho. E, na minha opinião, é preciso contar com tudo que for nessa direção, inclusive políticas de Estado, e brigar por isso. Segunda, a segunda visão, ao contrário, é a visão que vem de Miliband, mas enfim, é seguida por vários,
vários dos marxistas, é a visão de que o Estado é um mero braço da burguesia, o papel da luta de classes nas transformações é sozinho nesse aspecto, e isso porque a dominação política do capital está ligada à monopolização do poder político e econômico. Essas são as duas visões. Como, de alguma maneira, as minhas observações prévias e as minhas publicações dão a entender, a minha posição é uma posição muito mais próxima de Poulantzas e da autonomia relativa do que da outra. Embora eu deva dizer, eu vou usar algumas ideias da outra posição que são muito interessantes, inclusive para a gente tomar cuidado quando andar nessa direção. Eu chego lá. Se a gente pegar os seguidores dessas duas linhas, a gente vê bem o que isso deu em termos de percepção. Por um lado, a gente tem essa frase do Gessop, que é bem indicativa do segmento de Poulantzas. Enquanto o keynesianismo era a expressão ideológica da tentativa do capital e do Estado de responder às aspirações generalizadas da classe trabalhadora no mundo pós-guerra, o neoliberalismo, e é essa parte do neoliberalismo em particular que me interessa, é a expressão ideológica da subordinação das aspirações da classe trabalhadora à valorização do capital. Então há uma percepção de diferença entre uma coisa e outra, e o papel que o Estado teve aqui, que é, de alguma maneira, ressalvado. Mas a posição do Holler, a quem eu admiro muito em algumas coisas que ele propõe, inclusive de sociedades novas, mas eu não concordo com essa colocação que ele faz. O Holler é muito claro sobre isso. Ele acha que a estratégia de retração do Estado pode ter um efeito que ele sabe que é desestabilizador, mas ele acha que essa desestabilização pode ser interessante para fazer a transição. Ou seja, de uma maneira mais elegante, é um pouco a ideia de que se as contradições se aguçarem, a gente faz a transição na marra mais fácil. Eu estou caricaturando um pouco, eu estou refletindo com vocês, estou me dando essa liberdade. Então, na minha opinião, eu fico com a primeira posição, ainda que com outras colocações, porque eu acho, de novo, que é preciso contar com as políticas estatais na melhoria da inserção do trabalhador, e eu estou falando de melhoria de inserção do trabalhador. Ele ganha mais, ele é melhor organizado e ele se prepara melhor para gerir a sociedade futura. Eu acho que é isso que me importa, em particular, também. Então, aí eu vou dar um argumento em prol da minha posição. Essa discussão de Poulantzas e Miliband deu um debate enorme no início dos anos 70, muito interessante, na Inglaterra, e eles passaram quase 10 anos depois desse debate, com o neoliberalismo correndo solto e se ampliando. E o que aconteceu? Eles fizeram pós-escrito, analisando a prática do que havia sido, vis-a-vis aquelas discussões onde o Miliband ganhava. Na verdade, as posições eram muito mais próximas de Miliband, esse pessoal que escreve esse pós-escrito, do que do Poulantzas. E quando chega no início dos anos 80, eles dizem que ao longo do neoliberalismo as perdas foram brutais. E ele nem tinha chegado ao auge do neoliberalismo, hein, gente? Isso é início dos anos 80, nos países desenvolvidos. E eles já dizem que a perda do poder de organização de classe piorava muito a situação no futuro. E por quê? E a frase é deles. Com o keynesianismo, ao menos uma base a partir da qual organizar a ação coletiva estava em pé. E com o neoliberalismo, o que houve foi uma dispersão enorme, uma destruição, uma precarização tão grande do processo de trabalho e da situação do trabalhador, que isso dispersava os esforços e impedia que os trabalhadores pudessem se organizar. Então, ao mesmo tempo, eu pego isso para dizer, olha, o aumento do emprego e salário com o crescimento faz essa melhora. Por que faz essa melhora? Primeiro, o cara come, tem salário, sustenta a família, pode pensar em se organizar. Pode se organizar e pode, sobretudo, se preparar, se treinar, trabalhar, se educar
eu vou falar não porque é mais importante, eu continuo achando que eu acho que eu tenho certeza que a exploração é mais importante, mas é porque eu tenho trabalhado com isso. É com a outra crítica grande que Marx faz ao capitalismo, que é mais esquecida no tratamento, que é a do caráter mercantil do sistema capitalista. Eu vou trabalhar com ele. Ele está aí, ele não acaba com facilidade, mas como dizia Marx nos Diretrizes, o grande problema desse lado mercantil que o capitalismo tem é que os homens alienam as suas decisões, entregam a uma coisa, fazem de forma inconsciente. Por outro lado, isso, diz ele, é o resultado de que o indivíduo social livre não existe, ou seja, o indivíduo não é livre. Então, isso tem que ser mexido. A prática mostra que isso tem que ser mexido. A gente vê que o mercado pune, exclui, desagrega. Então, o que eu vou tentar não esquecendo de maneira nenhuma isso, mas tentar dar alternativas a isso, ou discutir alternativas a isso. Então, vejam só. E aí, e ao fazer isso, eu vou fazer a diferença nossa com os pós-keynesianos e com todo mundo que defende o capitalismo. No capitalismo, o canal de escuta e de expressão privilegiado é o mercado. É ali que as pessoas... o privilegiado não, o fundamental é isso. O resto são coisas dispersas. Para os marxistas é preciso criar canais de escuta e expressão alternativos. Criar canais... Mesmo que o mercado esteja, a criação de canais alternativos, num primeiro momento, relativiza esse poder e a gente aprende e consegue ter a percepção de como inventar outros canais a partir das invenções dos primeiros e das experiências dos primeiros para relativizar o poder do mercado. Por que também canais alternativos? Porque eu também não acho que o Estado é o todo-poderoso. Tem que criar canal de pressão sobre o Estado, de escuta do Estado, de pressão sobre o Estado e de participação no interior das próprias políticas estatais. Por outro lado, no capitalismo, a concorrência é vista como fundamental para a eficiência dos mercados, porque eles também, pelos pós-keynesianos também. Para Marx, ela é uma tragédia. É ela que leva à concentração e centralização do capital, é ela que produz o exército industrial de reserva, é ela que exclui o trabalhador menos qualificado, é ela que exclui todos os trabalhadores, em particular os menos qualificados, das decisões da sua vida. Então, ele tem que ser alterado. Eu não acho, veja só, quando eu digo que não há consenso entre os marxistas, é porque a gente tem uma ideia de socialismo de mercado que privilegia o mercado. Mas mesmo eles sabem que é problema. É porque não tem outra solução. Então vamos criar alternativas para relativizar, pelo menos no primeiro momento, esse poder. Essa é a ideia. Por outro lado, para os marxistas, é preciso então introduzir a cooperação contra a concorrência. Introduzir a cooperação contra a concorrência não apenas em cooperativas, mas nas mentalidades, nas formas de pensar. E eu acho que é isso que a gente precisa, essa ginástica e essa descoberta, que é muito fácil para mim dizer isso. Não tem nada ainda. Eu estou propondo que a gente pense junto, não tem nada ainda, não. Eu até já vou falar de algumas experiências que tem, mas tem muito pouco sobre isso. Por outro lado, no capitalismo, as decisões são tomadas de forma individual e as políticas públicas e estatais são todas desenhadas olhando os indivíduos. E esse é um modo de produção de classes. É preciso, se a gente quer encará-lo direito e mudá-lo, que essas políticas possam ser concebidas olhando as classes e não os indivíduos. Então, por outro lado, com relação ao pós-keynesianismo, ele próprio, o mercado não ajusta para os pós-keynesianos, não é por causa do mercado, é por causa da incerteza que permeia as decisões mercantis. Então, mas para Marx é muito mais sério, não é só incerteza, que até fala de incerteza
Estado é só relativo, e não basta porque aqui o Estado resolve por quê? O Estado resolve porque ele centraliza informações, então o grau de incerteza dele é menor, mas não é só por isso, é porque ele não tem objetivo de lucro. Então, como ele não tem objetivo de lucro, ele não olha a essência marginal do capital, aquelas coisas todas com incerteza, tanto faz se tem incerteza ou não, ele se tem que investir, investe, está correto? Então, como o problema para os pós-keynesianos é o investimento, isso aqui não mexe com o mercado. Por outro lado, para os pós-keynesianos, o investimento é a decisão mais importante porque ele multiplica emprego e multiplica renda. Para os marxistas, apesar da exploração, o emprego é fundamental, porque é ele que insere socialmente o trabalhador. É por isso, a ideia é, olha, no capitalismo você corre de um lado e fica preso pelo outro. Eu preciso prover o emprego, porque senão o cara não vive. Por outro lado, essa inserção social mal feita do trabalhador, com um trabalho precário, com um salário baixo, reduz o poder de barganha dele e insere mal na relação capital-trabalho e tira possibilidades futuras de libertação, por assim dizer. Por outro lado, a garantia do investimento para os pós-keynesianos deve ser do Estado. Mas para os marxistas não pode ser só assim. Por que não pode? Porque o Estado pode ser melhor ou pior para o trabalhador na relação capital-trabalho. Então é da maior importância, de novo, a criação dos canais de escuta, pressão e participação para forçar o Estado na direção desejada e para se colocarem como alternativas ao Estado em termos de ou seja, canais extramercado alternativos ao Estado de ação também. Tá certo? Então, para transformar, de fato, cumpre evitar o que o Holloway chama atenção, e eu acho que ele tem razão de chamar atenção, que é preciso evitar que a vitória em termos de reforma social enfraqueça o movimento dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, é preciso construir lógicas diferentes. E aí eu vou falar sobre essas lógicas, vou só mencionar a lógica cooperativa contra a competitiva, que nós trabalhamos já muita gente mexe com isso. O privilégio de uma quantidade maior de bens solidários e coletivizáveis, isso é uma ideia do Werner que eu vou falar daqui a pouco e vou explicar por que entra nessa minha reflexão. Depois, canais de pressão e escuta amplos o suficiente para garantir o progresso das transformações. Substituir o mercado como canal de escuta, que eu já mencionei, e a elaboração de políticas de classe, não de indivíduos, ou que mirem nos benefícios da classe e não dos indivíduos. Vou falar sobre a lógica cooperativa, eu vou só colocar uma frase também muito conhecida de Marx. Todo mundo sabe que as cooperativas podem ser engolidas pelo sistema econômico. Vocês são palco de várias cooperativas, como eu estou velha, vi elas pequenininhas e depois cresceram. O Rio Grande é um palco de cooperativa engolida pelo sistema. Não são dessas que eu estou falando, mas o fato delas serem engolidas pelo sistema não significa que a gente não possa ter outros exemplos e deva criar outros exemplos de cooperativas que sejam o germe de uma nova forma. Que sejam, como diz Marx não está iludido, porque ele percebe que ainda é capitalismo aqui, mas é capitalismo sem a oposição trabalhador-capitalista. E é bom que comece por aí. E isso seria, então, uma forma de treinar a gestão do futuro. Gente, gerir é difícil a beça. Gerir de forma compartilhada, todo mundo sabe que é muito difícil. É uma vida de gestão que dá para... É só a partir de uma vida de gestão que dá para progredir. Aí, são gerações. Então, acho que a gente tem que preparar. Quanto mais demorar, mais atrasa essa transição. Então, acho que eu não acho, por exemplo, que as experiências que aí estão de sistemas cooperativos como a economia solidária possam ser avaliadas no sentido de dizer, olha, não deu certo, o cara não é assim, esse não é o critério pelo qual a gente tem que julgar se dá ou se não dá certo o projeto. O critério é, primeiro, eu consegui botar o cara para
substituir a renda do emprego que ele não tinha, consegui, olha. Eu consegui que ele se associasse aos outros e a coisa permanecesse, ótimo. Eu consegui mudar a mentalidade para uma mentalidade associativa, cooperativa, ao invés de uma competitiva. Se eu fiz isso é um grande ganho, mas é um grande ganho não para agora, é um grande ganho de construção do futuro, de construção de uma coisa que possa ser difundida, melhorada, ampliada, por assim dizer. Então, a ideia é criar práticas e mentalidades de gestão compartilhada do ponto de vista disso. Agora, isso aqui, eu vou falar um pouco. Esse é um texto muito didático do Gouvernet, onde ele propõe uma sociedade democrática, ele chama de sociedade democrática. E a ideia é o seguinte, se tem os bens de consumo individuais, financiados por renda própria, tem os bens solidários, que é o caso do Bolsa Família do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, que são bens pessoais financiados por uma renda que é entregue, que é financiada com contribuições da Seguridade Social. E tem os bens coletivizados, que são de consumo coletivo também, e financiados por impostos. A ideia da estratégia marxista tem que ser aumentar sobre tudo isso. Agora, por quê? Por que eu estou insistindo nos porquês? Como eu disse, isso é uma reflexão. Porque se a gente não refletir sobre os porquês, a gente não consegue saber para que lado a gente anda e por que dá certo, para saber se a coisa funciona ou não. Vejam só, quando eu tenho todo mundo consumindo coisas semelhantes, eu não estou falando só de educação, saúde e transporte, como é o caso, mas eu estou falando de cultura e de lazer também. Eu estou falando do que vier. Isso foi o que eu me lembrei, mas eu acho que dá para pensar grande. Muito bem. Quando todo mundo consome as mesmas coisas, primeiro, a garantia da qualidade das coisas é maior porque as pessoas de renda mais alta que formam a opinião brigam pela qualidade. A gente vê isso no ensino público. Se pegar as universidades públicas, são as melhores do país. E são as melhores, em particular, porque todo mundo, rico e pobre, defende a universidade pública. E quem manda no capitalismo não é pobre. Então, eu fico muito à vontade de dizer o seguinte, a opinião pública precisa estar ganhando com isso também para garantir. Lógico que, quando eu tiver isso na direção de todo mundo consumindo, eu vou já melhorar claramente a situação das pessoas que têm renda mais baixa, porque isso é uma renda indireta enorme. Eu vou ganhar, por causa da opinião pública que vai brigar pela qualidade, pela manutenção do sistema, mas, em particular, nós vamos criar uma sociedade menos desigual. E essa menor desigualdade, ela é fundamental, não é para fazer um paliativo com relação à sociedade que eu quero, que é outra diferente do capitalismo. Não é isso. Não é uma coisa meramente reformista. É porque, se não houver uma sociedade mais igual, não surge aquilo que Marx chamava de interesse universal ou interesse comum. Quanto mais igual é a sociedade, mais os interesses são comuns, mais a vontade coletiva vai conseguir ser construída. E eu devo essa reflexão, que eu vou fazê-la aqui um pouquinho mais detalhadamente, a um livro maravilhoso que saiu há pouco tempo, do Carlos Nelson Coutinho, que nos deixou há pouco tempo. É um livro chamado De Rousseau a Gramsci, e ele analisa Rousseau, Gramsci, mas ele analisa também Marx e Hegel.
e pode construir essa vontade geral que Marx achava que tinha que ser construída. A grande crítica de Marx a Rousseau não era a ideia de vontade coletiva. A crítica de Marx a Rousseau é que Rousseau achava que isso era um mero postulado moral ou era fruto de uma pressão do setor público, uma repressão do público, do privado pelo público. E Marx achava que não é por aí. Por outro lado, se vocês olharem Hegel, a crítica que Marx faz a Hegel, isso também aparece no livro do Carlos Nelson de forma interessante. Essa frase de Hegel mostra que para ele a coisa era muito espontânea. Veja que a ideia é que há um movimento dialético onde cada qual ao ganhar produzir e fluir para si. Essa frase é por Hegel, hein? Por isso produz e ganha para a fruição de todos. E aí você tem uma dependência de todos que encadeia naquela direção. Há um espontaneísmo nisso que Marx não concordava. Então, para ele, era preciso construir a tal da vontade geral. É preciso melhorar as condições, porque essa vontade geral ela não pode ser construída em condições adversas. Eu estou julgando que a maior igualdade é uma forma de construir essa vontade geral, porque melhora exatamente as condições em que ela aparece e em que ela se aproxima efetualmente da vontade de todos, se a gente forçar nessa direção, tá bom? Então, tem algumas coisas acontecendo sobre isso. Sem dúvida nenhuma, o orçamento participativo foi uma excelente experiência, gente. O Adalmir trabalhou com isso mais do que eu, mas sem dúvida foi uma coisa importante. Mas foi importante por quê? Porque tomou todo o orçamento, instituiu a prática, instituiu a mentalidade e mostrou as dificuldades de maneira que elas pudessem ser sanadas de alguma maneira pela prática, pela experiência. Por outro lado, a prestação de serviços coletivizados, como eu disse, do governo, é preciso que isso se amplie. Esse debate, por exemplo, entre política focada e política universal aborda muito rasteiramente o problema. Na verdade, a ideia da homogeneização para a construção do interesse universal é mais forte do que o que está sendo discutido. Por outro lado, a gestão compartilhada das políticas públicas com os conselhos e com muito mais vão nessa direção, mas ainda só pincelam aquilo que a gente quer. E a autogestão dos processos produtivos. Por que eu estou botando assim? As coisas existem, elas estão aí. Elas só precisam ser, primeiro, valorizadas. E a minha reflexão foi valorizar esses processos para que eles pudessem ser aprofundados e ampliados o suficiente para a gente ir na direção da construção dessa vontade coletiva ou desse interesse universal. Então, apenas para concluir, veja só, não tem dúvida nenhuma que as duas características são essas. Não tem dúvida nenhuma que a questão da relação, da inserção do trabalhador na capital, na relação capital-trabalho é fundamental para a sua organização, o acesso aos meios de produção também, então toda a lógica cooperativa, ela entra aqui. E por outro lado, eu não tenho dúvida nenhuma que é preciso criar esses canais alternativos. Quanto mais canais alternativos houver, menos o mercado fica dominando. E na medida em que a gente for desenvolvendo canais alternativos, a gente vai conseguindo inventar formas alternativas melhores ainda que relativizem o poder do mercado. Por que eu digo relativizem? Porque a gente sabe que esse é um grande problema. Primeiro, o mercado está aí, sempre esteve, mesmo nas experiências do socialismo real, era um problema. É um problema quando a gente imagina uma sociedade alternativa. A gente só sabe ouvir assim. Ninguém sabe ouvir diferente, porque a gente vive nessa sociedade, só se ouve assim. Mas, nitidamente, esse escuta está equivocado. Então é preciso mudar a forma de escutar e é preciso inventar formas alternativas e fortalecê-las para elas irem relativizando o poder do mercado. A ideia, então, é buscar o ser e o querer refletidos, do qual falava Marx, e se queixava Marx que o mercado não deixava aparecer.
chega se a gente estiver lidando com a mesma coisa, fazendo, na prática, na educação e prática permanente para o autogoverno. Então, todas essas